Tava aqui quebrando a cabeça junto com o meu time do que seria o último vídeo do canal Ramp Up do ano de 2025 e nada melhor do que a gente fazer um recap de coisas que a gente aprendeu aí no ano de 2025. Eu sou Ricardo Corrêa, sou CEO da Ramper e sou host aqui do canal Ramp Up, onde a gente fala sobre estratégias de crescimento para empresas B2B. E eu vou aproveitar essa visão privilegiada que eu tenho de ser gestor da minha própria empresa e ao mesmo tempo de ser um criador de conteúdos que está voltado para o mercado e tentar capitalizar em cima dessa minha visão e trazer aprendizados que essa minha jornada me proporcionaram. Criei uma listinha que está aqui, pela primeira vez vou fazer um vídeo com um caderninho e não com o meu notebook, e vou seguindo aqui algumas coisas bem legais que eu anotei, que foram fator de soma para minha empresa, para mim, e que podem ser fator de soma para você. Se for fator de soma, já vou pedir para você deixar o teu like, vou pedir também para você seguir o canal Ramp Up, para você estar sempre inteirado de conteúdos como esse e você me acompanhar ao longo do ano de 2026, para você estar sempre inteirado aí para estratégias que podem fazer a diferença no crescimento da sua empresa. Primeira dica, o primeiro aprendizado aí do ano de 2026 é que eu acredito que empreendedores como eu, talvez como seja o seu caso, devemos exercer papéis não apenas da porta para dentro, mas também papéis da porta para fora. E ao longo da minha jornada eu fui equilibrando esses papéis, mas em nenhum ano eu fiz de forma tão consciente quanto o ano de 2025, que foi dividir muito bem as minhas responsabilidades como CEO da Ramper e entender os meus papéis aqui da porta para dentro, que é bater o BP da empresa, atingir as metas de resultados que eu tenho acordados com os meus sócios, com a minha gestão, liderar o time de gestão da Ramper, enfim, entregar valor para os nossos clientes, o que eu chamo de business as usual, mas eu coloquei muito tempo da porta para fora em desenvolver a presença da minha empresa no mercado e isso fez muita diferença no crescimento da minha empresa. E se eu puder deixar uma recomendação que seja para você que empreende no B2B, eu recomendaria para você pegar o seu conhecimento, que eu tenho certeza que você escolheu empreender em alguma área do B2B que você domina muito e possivelmente você está canalizando todo esse conhecimento que você tem para a porta para dentro, usando isso para o teu próprio time, eventualmente para alguns clientes, mas eu te convido a pensar o poder que isso tem se você colocasse isso à disposição do seu mercado, se eventualmente você usasse esse teu conhecimento para criar um canal de YouTube, como eu criei o meu para falar sobre negócios B2B, ou eventualmente você usar o seu conhecimento para crescer o seu perfil do LinkedIn. Importa menos o canal aqui, provavelmente você vai descobrir qual que é o canal certo ao longo da sua jornada. Mas a provocação é colocar tempo intencional da porta para fora. Ao longo do ano de 2025, eu nutri o meu perfil de LinkedIn praticamente em base diária. Eu tenho esse canal de YouTube que funciona de forma concomitante com a newsletter Ramp Up, então são mais outros dois canais. Esses dois canais eu coloco uma energia semanal e a gente ainda fez pela Ramper um tour ao longo do ano de 2025, que foram ao total 10 edições, que dá para colocar quase como uma edição por mês. Então, um dos aprendizados foi colocar essa energia de LinkedIn diário, conteúdo profundo, semanal e um evento presencial para estar tete a tete com o meu público de forma mensal foi algo que certamente fez a diferença no crescimento da minha empresa e que eu recomendaria para qualquer outro amigo empreendedor. Segundo aprendizado, eu estou há bastante tempo atuando no LinkedIn e tenho aprendido muitas coisas ligadas ao LinkedIn. Se teve uma coisa que eu aprendi com o LinkedIn esse ano, é que o LinkedIn ele recompensa consistência e autenticidade. Como eu estou atuando em base diária no LinkedIn, eu aprendo muito com o meu processo próprio, mas eu aprendo muito também observando as outras pessoas. E vocês podem imaginar que ao longo desse ano, no meu mercado, eu vi várias figuras aparecendo e desaparecendo no LinkedIn, assim como eu vi algumas pessoas que construíram relevância, tanto quanto eu, ou mais do que eu, ou menos do que eu, não vou entrar no mérito aqui de avaliar, mas o que diferenciou pessoas que conseguiram construir no LinkedIn, como eu considero que foi o meu caso, de pessoas que só fizeram voo de galinha, né, que se aventuraram ali por um tempo e desapareceram um tempo depois, foi essa história da consistência e da autoridade. E essas duas coisas, elas andam de mãos dadas. Consistência, porque se você entrar no LinkedIn achando que vai ser um canal que quando você precisa de leads, você vai lá e faz uma, duas publicações
e aí a agenda do seu time de vendas vai magicamente lotar, você está completamente enganado. Provavelmente você já testou e nem precisaria ouvir eu te dizendo isso. Mas consistência significa a gente publicar dentro daquela meta que a gente estabeleceu, né? Eu coloquei para mim mesmo uma meta de publicar todos os dias. No seu caso, eventualmente, você pode colocar uma meta de você publicar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Qualquer que seja esse objetivo, a gente tem que manter a consistência e andar par e passo com aquilo que a gente traçou como sendo a nossa estratégia. Eu levo o LinkedIn assim como eu levo a academia e outros hábitos que eu tenho. Eu posso eventualmente estar desmotivado, como muitas vezes eu acordo de manhã e eu não estou morrendo de vontade de fazer uma publicação no LinkedIn, mas eu vou lá e faço porque eu já criei consistência. E mesmo quando eu pego períodos que eu não estou performando tão bem quanto eu gostaria no LinkedIn, ainda assim eu mantenho a minha consistência, porque no meu caso a disciplina sempre acaba vencendo e eu sei a importância que essa estratégia tem na estratégia global da minha empresa. E o outro ponto ligado ao LinkedIn é a autoridade. Se você entrar no LinkedIn pegando posts que você gostou, vamos dizer assim, você viu um post de um gringo, que o post bombou, você falou, poxa, isso tem tudo a ver com o que eu falo, eu poderia traduzir isso para a minha realidade e publicar, você pode até conseguir fazer algumas vezes e eventualmente você vai até ter algum spike ali, um pico de resultado, né? Algum sucesso temporário fazendo isso, mas você só vai conseguir se manter nessa estratégia por muito tempo e criar a sua própria voz no LinkedIn, criar a sua presença de fato se você for você mesmo. Eu sempre brinco, ninguém melhor para ser o Ricardo Corrêa do que o próprio Ricardo Corrêa. Então, na hora de traçar a minha estratégia de LinkedIn, se tem uma coisa que eu não abro mão, é autoridade. Por que eu estou falando isso? Que hoje, com inteligência artificial, a barreira de produzir conteúdo está muito menor do que já foi em outro momento. E, eventualmente, eu, você, qualquer pessoa, a gente poderia pedir para o ChatGPT gerar os copies do que a gente vai publicar ali no LinkedIn, mas a gente sabe, talvez você já tenha testado e constatado que usar inteligência artificial para tentar movimentar uma estratégia de LinkedIn, não vai mover muito ponteiro. Você pode usar IA, assim como eu uso IA na minha estratégia para refinar um conteúdo ou outro, mas jamais delegar para inteligência artificial para que ela seja a porta-voz do teu próprio negócio, porque quem deveria ser o porta-voz do seu negócio é você. E o terceiro aprendizado vai em linha com o assunto inteligência artificial, né? Não daria para ter um conteúdo de aprendizados do ano de 2025 sem falar de inteligência artificial, porque foi um ano marcado aí com a aceleração e ampla adoção da inteligência artificial. Aqui na minha empresa não foi diferente. E eu poderia citar N cases de uso de inteligência artificial, mas eu vou tentar citar os 2 casos que, na minha opinião, fizeram mais diferença. Primeiro ponto é que eu vi ao longo de 2025 muita gente prometendo muita coisa com inteligência artificial, né? A história do SDR-IA que liga e magicamente enche as agendas dos vendedores. Acho interessante que a gente viveu e passou pela curva do hype, né? E me parece que agora as coisas elas estão começando a voltar mais ao normal. E a galera começa a entender que a inteligência artificial ela tem potencial de chegar em muitos lugares. Mas aquilo que a gente adoraria fazer, que seria jogar todos aqueles problemas que a gente não gosta de resolver para uma tecnologia resolver, infelizmente ainda não é tão possível quanto muita gente está colocando. Agora, existem muitos problemas de negócios que já são possíveis de serem resolvidos com inteligência artificial e eu vou falar sobre 2. O primeiro é que a gente teve um ganho de produtividade gigantesco no marketing da Hamper através do uso de inteligência artificial. Então, longe de delegar os meus conteúdos para inteligência artificial, né, poderia muito bem, existe tecnologia suficiente para ter um avatar falando aqui no meu lugar, se passando por Ricardo Corrêa, mas certamente você já teria abandonado esse vídeo caso eu fosse um avatar e não fosse eu mesmo. Então a gente não usa inteligência artificial em casos extremos como esse para tentar me substituir ou substituir um vendedor, mas a gente tem usado inteligência artificial ao longo de toda a cadeia de valor de geração de conteúdo aqui da Hamper. Então eu sou o produtor principal da maior parte dos conteúdos da Hamper, sou o protagonista da história, mas eu tenho um time de marketing que me fornece apoio, que faz o trabalho de bastidores, vamos dizer assim. E a gente tem um time de marketing relativamente pequeno para o nosso estágio. Se eu for olhar ao longo do ano, talvez na média a gente tenha mantido uma equipe de marketing com mais ou menos 5 pessoas na equipe, e isso só foi possível porque a gente usa muita inteligência artificial.
A gente usa inteligência artificial na geração de pautas, na revisão dos meus conteúdos, na edição dos vídeos, na geração dos cortes, enfim, a gente usa na criação das capas, a gente usa inteligência artificial em várias etapas do nosso processo. E uma coisa que a gente passou a usar inteligência artificial e que está mudando a curva de resultado da Hamper é o uso de inteligência artificial para a produção da nossa própria tecnologia. A gente foi bastante resistentes em adotar inteligência artificial para o desenvolvimento dos nossos próprios produtos, afinal de contas, é uma intervenção direta no nosso core business, né? Nós somos uma empresa de software e a gente precisa medir muito bem qualquer iniciativa que a gente tome em relação aos nossos produtos, porque isso tem um efeito em cadeia enorme nos nossos clientes. Mas esse ano a gente passou a trabalhar com IA, usando o Lovable para prototipar nossos produtos, usando o Cursor para dar mais produtividade para os nossos desenvolvedores, dentre outras metodologias que usam IA ao longo da cadeia de valor de desenvolvimento. E hoje a gente pode afirmar que um único desenvolvedor na Hamper rende por entre 3 a 5 desenvolvedores, se comparado ao ano de 2025. Então, só isso. É claro que aqui eu não estou ensinando você a como usar IA no seu time de desenvolvimento, isso vem menos ao caso para o propósito aqui do vídeo. Mas se teve um aprendizado que alavancou muito, se você é uma empresa do software assim como eu, ou se você pretende se tornar uma empresa do software, como foi o meu caso, usar IA no time de desenvolvimento é condição sine qua non. Nos tempos atuais, você consegue, com um time de desenvolvedores muito reduzido, ter a entrega do que você precisaria ter um escritório cheio de devs para entregar. Quarto aprendizado sobre prospecção, né? Ao longo de 2024, 2025, você abria ali o LinkedIn e via a galera reclamando sobre prospecção, seja a galera que recebe as abordagens frias, zero personalizada, seja a galera que prospecta ou os gurus do nosso mercado dizendo que a prospecção morreu. Mas o que a gente aprendeu aqui dentro da Hamper, como tantas outras empresas, mas a gente tem uma visão privilegiada por estar talvez alguns passos à frente desse mercado, por isso ser a nossa essência aqui dentro da empresa, é que para a prospecção funcionar, ela precisa ter contexto e timing. Então foi-se o tempo em que era possível criar uma lista fria com milhares de contatos, criar um copy de e-mail que parecia ser personalizado e disparar para essa lista e a galera ia responder e a gente ia encher a agenda dos nossos vendedores. Talvez quem está reclamando do resultado de prospecção outbound ainda está persistindo nesse formato que já está super desgastado. Agora, quando a gente leva em consideração o que eu falei sobre contexto e timing, a coisa começa a mudar. Quando eu digo sobre contexto, o que eu quero dizer com contexto? Para a nossa prospecção funcionar, ela precisa ser personalizada. Se a gente personaliza demais, ela não escala, logo ela inviabiliza para muitos negócios. Por outro lado, se a gente tenta dar escala demais, ela acaba ficando genérica, massificada e não funciona. Então a palavra contexto, ela faz toda a diferença. Minha recomendação, recorte o seu mercado em alguns tiers. Separe as top 100 contas que são mais desejáveis para o teu negócio e foque uma prospecção extremamente qualificada e personalizada para essas 100 contas. E depois, separa as outras segmentações entre Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, e você vai dosando o nível de personalização e escala mediante o potencial que essas contas têm, como por exemplo no Tier 2, você pode personalizar mais do que escalar. A partir do Tier 3, você já pode lançar mão mais de escala e personalizar um pouco menos. E você pode fazer muito uso de tecnologia, como Big Data, software de automação, inteligência artificial, para ter esses ganhos de escala. E o outro ponto é o timing. Muita gente ainda vive aquela tirania de, pô, eu tenho que ligar ou eu tenho que mandar e-mail. Será que o WhatsApp é uma boa? E muita gente já tentou mandar mensagem massiva no WhatsApp, teve o número bloqueado e se frustrou, e não é por menos, né? A Meta está fechando cada vez mais o cerco para quem opera com números ali não oficiais, com quem tenta fazer spam dentro do WhatsApp. E aí o que resolve toda essa história dos canais, na minha opinião, é timing. Melhor canal para fazer prospecção, para fazer a abertura de portas, para mim, é o e-mail, comprovadamente. Agora, se você tentar se limitar só ao e-mail, você não vai chegar no resultado desejado, porque o e-mail é um bom canal para originar uma conversa, mas não é no e-mail que a conversão vai acontecer.
Então, idealmente, você vai usar os cold e-mails para abrir as portas em um prospect mediante o engajamento que os prospects têm com a sua mensagem. Você vai definir se você manda uma mensagem de WhatsApp, se você faz uma ligação, se você chama esse contato no LinkedIn. Por isso a palavra timing. Você vai fazer um contato mais corpo a corpo em um canal mais pessoal, como por exemplo telefone, no timing certo. Se você tentar fazer uma ligação fria para alguém que não estava esperando, você vai ter que tentar fazer 100 ligações para uma conectar. Agora, se você liga no timing do lead, no timing que o lead estava com a janela aberta, as chances de você conectar aumentam em 10 vezes em relação a uma ligação fria. Por isso, contexto e timing na prospecção são excelentes aprendizados aí para o ano de 2025 e acho que a partir do ano de 2026, prospecções que não têm essa característica, elas estão condenadas. Quinto aprendizado, marketing B2B, para mim é igual a educação. Muita gente patina quando o assunto é marketing, né? Ora está com uma agência, ora está tentando fazer prospecção com SDRs, aí cancela, tenta montar um time de marketing interno, fica 6 meses, volta atrás. E para mim o que vai gerar uma espinha dorsal de estratégia no marketing B2B é a gente educar o nosso mercado, é fazer muito bem a escolha de que nicho que a gente vai atuar, quais são as dores daquele nicho e como que a gente se posiciona em relação às dores daquele nicho. E a partir daí educar aquele mercado. Se isso vai passar por conteúdo de LinkedIn, conteúdo no Instagram, blog, prospecção, isso vem menos ao caso. Eu percebo que as empresas B2B, elas se preocupam muito com os canais e com as táticas, mas se preocupam menos com o nível estratégico. E eu procuro sempre reforçar que a primeira decisão estratégica de uma empresa B2B é escolher que nicho que ela vai atuar. E a segunda decisão mais importante é escolher qual estratégia ela vai usar para dominar aquele nicho. E se eu pudesse apontar uma estratégia para dominar um nicho, é educação. Se você me conhece, se você conhece a Hamper, não é necessariamente porque a gente aloca muito bem a nossa verba de mídia paga, não é porque a gente faz uma exímia prospecção no nosso time de SDR, poderia até passar por isso. Mas se você escuta falar muito sobre mim, se você escuta falar muito sobre a Hamper, é porque a gente coloca muita energia no nosso marketing em educar o nosso mercado. A minha missão, fazendo o que eu faço, é garantir que todo mundo que está dentro do meu ICP, em algum momento vai tomar conhecimento que eu existo, que a minha empresa existe, a partir dos meus conteúdos e mais do que isso. A partir da educação, eu quero que esses ICPs vejam que eu e a minha empresa somos capazes de resolver os problemas que o nosso ICP tem. E de coração, canal nenhum de marketing, prospecção, mídia paga, o que quer que seja, tem o poder de transformar a maneira como o nosso ICP nos enxerga como educação, como produção de conteúdo. Então, se eu tivesse cartucho para investir em um único canal esse ano ou no ano de 2026, certamente eu investiria em educação e depois eu desdobraria outras iniciativas a partir dessa espinha dorsal de educação. E o sexto aprendizado aqui, para a gente fechar, na verdade, o clique para mim, na minha jornada, não aconteceu necessariamente em 2025, mas em 2025 eu tive uma questão diferente de outros anos, que eu tive menos voltado só para a minha própria empresa e eu me abri para conversar também com outros empreendedores e ajudar esses outros empreendedores nos negócios deles, seja através de mentorias ou um apoio informal. E uma coisa que eu percebi é que as empresas B2B, elas não têm muita clareza de 2 vetores. Então, os meus aprendizados, o meu sexto aprendizado tem a ver com 2 vetores. Um que é o modelo de negócios da empresa e o outro é o estágio da empresa. Quando eu converso com empreendedores B2B, que querem crescer mais e que estão patinando nos seus negócios, as primeiras perguntas que eu vou fazer de diagnóstico têm a ver com entender o estágio que aquela empresa está e o modelo de negócios daquela empresa. E 90% dos empreendedores não têm muita clareza do estágio e do modelo de negócio, o que para mim é bizarro, é inimaginável, né? Com tanta informação que a gente tem hoje em dia. Então, entender o estágio diz respeito a gente entender que a partir mais ou menos do range de faturamento que a gente tem,
a gente vai enfrentar desafios que são comuns, inerentes àquele estágio, e a gente tem uma limitação de capacidade de investimento e uma limitação de estrutura. Então não adianta, por exemplo, se eu sou uma empresa que fatura menos de R$500 mil por mês, para dar um exemplo aqui, eu tentar copiar a estratégia da Hamper, por exemplo, que é uma empresa que está alguns estágios à frente desse que eu citei. Então você eventualmente pode até se inspirar com o que eu faço, mas talvez quando você olha para a sua estrutura, para a sua capacidade de investimento, não vai necessariamente ser a mesma que a minha. Então você vai precisar entender a minha estratégia, mas adaptar para a realidade do seu estágio. Eu usei a Hamper aqui, eu poderia extrapolar isso. Eu vejo muita empresa pequena tentando copiar a estratégia da TOTUS ou tentando copiar a estratégia de algum concorrente que é muito maior do que aquela empresa. E isso naturalmente não vai funcionar simplesmente pela restrição de recursos que a empresa tem. Então eu gosto muito de dizer que a gente sobe o morro a partir do ponto do morro que a gente está. Então, lição número 1, entenda em que parte do morro que você está, para a partir daí você traçar qual que vai ser a estratégia de crescimento. E o segundo vetor é o modelo de negócios. Eu vejo muita empresa também pendulando, ora fazendo Google Ads, ora fazendo prospecção, ora fazendo Meta Ads, ora querendo investir em influencers B2B, sem entender ao certo qual que é o modelo de negócios. E o modelo de negócios, ele é imperativo em relação ao tipo de canal de marketing que você vai investir, ao tipo de estrutura de vendas que você vai ter. Não adianta, por exemplo, se você é uma empresa que tem uma venda complexa, você querer partir para canais massificados, como, sei lá, Meta Ads. Porra, não vai fazer sentido. Assim como se você tem um produto de ticket mais baixo, mas apesar do ticket ser mais baixo, é um produto relativamente difícil de vender, você tem uma operação de field sales. Fica óbvio quando a gente coloca nessa perspectiva, mas parece que na hora de decidir pelos seus próprios negócios, os empreendedores não entendem isso como tão óbvio assim. Eu vejo muitos empreendedores metendo os pés pelas mãos, gastando dinheiro à toa, e sempre resetando, né? Uma coisa que tem em comum em empresas que ainda não entenderam esse sexto aprendizado aqui, é que essas empresas elas estão sempre resetando as suas estratégias. Sabe aquele empreendedor que todo fim de ano ele fala que no ano seguinte ele vai trocar o time de vendas inteiro, porque ninguém no time de vendas presta? Aquele empreendedor que já está na terceira agência de marketing ou terceira empresa que terceiriza a prospecção dele, está sempre patinando e nunca saindo do lugar? Enfim, eu espero que você não seja esse perfil de empreendedor, mas eu conheço alguns. E se você segue aqui o meu canal e está atento às minhas dicas, ou se você fizer um wrap-up do que eu passei nos 6 aprendizados aqui de 2025, certamente você vai patinar menos do que você patinaria caso você não tivesse esse conhecimento no seu ano de 2026. Então, aproveitando aqui a finaleira e aterrissando esse conteúdo, eu deixei 6 aprendizados que eu tive aqui como empreendedor e como um creator ativo aí no mercado B2B, aprendizados que eu tive em 2025 que serão úteis para mim no ano de 2026 e que eu acredito que serão úteis para você em 2026. Os aprendizados estão aqui de graça no meu canal, como tantos outros conteúdos. Eu me comprometo com você que ao longo de 2026 eu vou continuar fazendo conteúdos nesse calibre para ajudar você a refinar a sua estratégia, conteúdos gratuitos aqui no meu canal. Então já segue o canal para você passar 2026 recebendo esses conteúdos aí, no mínimo um por semana, com esse nível de qualidade, sem pôr a mão no bolso. Agora, se você entender que você precisa de uma ajuda maior, que você gosta da forma como eu penso, da forma como eu olho para negócios B2B, eu te convido a fazer parte do meu programa de mentorias, que é o programa RampUp. É um programa onde eu consolidei muito do que eu aprendi construindo uma empresa B2B que passou do faturamento de milhões por ano, que já fez M&As, já levantou rodadas de investimento. Trago também a minha estratégia como um creator B2B e a minha estratégia de domínio de nicho, usando estratégias de LinkedIn, de produção de conteúdo. Eu consolidei isso tudo em um programa de mentorias chamado Programa RampUp, que eu vou pedir para o meu time deixar o link. Se você entender que é o seu momento investir tempo, dinheiro e energia nisso ao longo de 2026, eu te convido a fazer parte do meu programa junto comigo, beleza? Independente do caminho que você escolher, conte comigo aí no teu ano de 2026. Nos vemos em breve. Um grande abraço.